Agora eu vou conversar com o presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, Ademar José Gevaer. Ele vai falar sobre alguns sinais de discos voadores nas plantações e também sobre os círculos ingleses. Bom dia, Ademar, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigado. Ademar, o que são esses círculos ingleses? O nome vem naturalmente do fato de que esses círculos, que são desenhos em plantações de grãos, surgiu na Inglaterra nos anos 70, nos anos 80, e de lá para cá se expandiu bastante. Hoje nós chamamos tecnicamente esses fenômenos de agroglifos, são marcas nas plantações. Isso é uma coisa bem impressionante que hoje surpreende a autoridades, a militares, a governos do mundo inteiro. Eles ainda estão concentrados na Inglaterra. Acontece sempre na época do verão no hemisfério norte, que é justamente agora. Isso é infalível. Nos últimos 30 e tantos anos, em todos os verões, começam a surgir esses enigmáticos desenhos nas plantações de grãos, de cevada, de cânula, de trigo. E em que região da Inglaterra? No sudoeste da Inglaterra. Mas hoje, o fenômeno já não está mais contido àquele país. Ele já se manifesta nos países vizinhos, do outro lado do canal, e também se expandiram para os Estados Unidos, para o Canadá e para alguns outros países. E o que leva a crer que são marcas de discos voadores? Na verdade, eles não são assim marca no sentido de pouso, de uma evidência do encostamento mecânico. Eles são mensagens transmitidas para nós por inteligências mais avançadas. Primeiro, as mensagens são artificiais. Os desenhos, eles são impressionantes, eles são enormes, eles são geometricamente perfeitos, eles contêm uma mensagem sempre na forma matemática. A decifração dessa mensagem é que é hoje o grande esforço dos pesquisadores de todo mundo. E não são apenas ufólogos. Nós temos hoje cientistas de várias áreas tentando entender esse fenômeno que acontece. E ele tem uma outra característica também muito importante. Ele está em progressão. Ao longo desses últimos 30 anos, sempre nos verões, ou seja, junho, julho, agosto, começo de setembro, no hemisfério norte, aumenta o número de círculos e a sua complexidade. Neste ano, por exemplo, nós temos tido círculos, ou a gente chama genericamente de círculos, mas na verdade são figuras geométricas complexas, às vezes compostas de 800 figuras concatenadas geometricamente. Eles chegam a ter, nesse ano, por exemplo, nós tivemos vários casos de fenômenos com desenhos em 3 dimensões. Pela internet, o ouvinte que tiver a curiosidade pode digitar em sites de busca círculos ingleses e vai ter a oportunidade de conferir as imagens. Realmente são imagens impressionantes, muito bonitas mesmo, são simetricamente perfeitas, né, aparentemente. E agora, Ademar, quais são as evidências de que esses círculos, né, de que esses desenhos foram deixados por seres de outras dimensões? Bem, eles são artificiais e eles são sinais inteligentes. E não há um autor terrestre conhecido. Isso não é um governo... Não apareceu até hoje um autor terrestre. Inclusive o governo inglês, durante uma época, nos anos 80 para 90, instituiu um prêmio de 1 milhão de libras para quem apresentasse o autor disso, e até agora não apareceu ninguém. Não há um autor que se conheça. Então, se presume que sejam inteligências de fora da Terra. Agora, isso não pode ser apenas uma presunção. A gente tem que partir de alguma evidência um pouco mais concreta para chegar a essa conclusão. E, de fato, temos essa evidência. Nós temos a observação constante de discos voadores sobre a região onde os círculos acontecem. Mas vocês nunca flagraram? Sim, já foram filmados, inclusive, objetos passando, mas não desenhando. Não desenhando, não surgindo naquele momento. Mas é impressionante. E mais impressionante ainda é que esse fenômeno, que nunca aconteceu no Brasil, e olha... Nunca aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu no Brasil. E olha que o Brasil contribui para a pesquisa ufológica mundial com absolutamente tudo. Tudo que é de mais sério em matéria de disco voador aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos. E nenhum círculo. Até que em 2008... aparece um círculo em Santa Catarina, e depois mais um, e depois mais um, e o fenômeno está em ebulição, está em crescimento, como que tendo um novo recomeço em nosso país. Tá bem, Ademar, obrigada mais uma vez pela sua participação no Cidade Aberta, um bom dia para você, uma boa palestra. Obrigado.